É isso aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur e hoje eu vim entrevistar um cara sensacional. Mas não só um cara, um médico veterinário fantástico e um treinador fantástico, aonde no Turf as pessoas o associam pelo seu caráter e pela sua humildade. Venha conhecer um pouco da história de Thiago Aidar, o campeão do Grande Prêmio São Paulo de 2026. E não só a sua vida pessoal, como também os seus conhecimentos, sua metodologia de trabalho, entre muitos outros papos, tá? Então acompanhe essa resenha, tá bem legal. Não se esqueça, ative o nosso sininho, se inscreva no nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e venha com a gente! Pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o Thiago Aidar, médico veterinário e treinador do cavalo Quero Ter Mútil, cavalo campeão no Grande Prêmio São Paulo. Vamos fazer algumas perguntinhas, bater um papo com ele. Então a primeira pergunta, Thiago, é o que você procura no cavalo antes de investir ou adquiri-lo? Primeiramente, bom dia a todos aí, bom dia a todos do canal Turf Emoção, né? Um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre Turf aqui no Jockey de São Paulo. Primeiramente o que a gente procura, né, quando a gente vai escolher um potro para compra, né? Inicialmente, a gente procura, além da morfologia, do biotipo voltado ao animal atleta, no ideal que a gente busca, a gente também tem que procurar grandes centros criatórios, bons áreas de criação, que já tem bons resultados na criação. E além disso, a genética, obviamente, que na minha opinião é a que fala mais alto nessa pirâmide aí. Sua relação com os proprietários do cavalo, como que ela é? Uma relação tranquila? Tem muita cobrança? Eu acho que isso nos bastidores deixa muita dúvida. Se tem muita cobrança, se eles chegam aqui, Thiago, preciso de você mais, cara, vamos mais, preciso de mais foco, ou se é uma relação mais tranquila? Olha, no geral é bem tranquilo, assim, mas é óbvio que aqui, como uma empresa, a gente trabalha para resultado, né? Então, o que numa empresa você tem que atingir a meta, aqui a nossa meta são os números de vitórias, a gente tem que ganhar. E é claro, você tem algumas pressões ou não, cobranças, aí varia muito, depende muito do proprietário também, sim, né? Sim. Uns são mais tranquilos com relação a isso, mas outros ainda não entenderam muitas vezes, porque às vezes o proprietário que é novo no Turf, ele precisa ficar um tempo para ele saber o seguinte: o cavalo é que fala para a gente às vezes o momento certo de correr ou não. Então muitas vezes quando que vem os resultados, né? Quando o proprietário não é tão ansioso e deixa o cavalo naturalmente se arrumar e falar para nós treinadores o momento certo de correr. Sim, muito legal. Hoje o seu cavalo principal, Thiago, qual que é? Hoje eu Quero Ter Mútil, né? O cavalo principal que nós estamos cuidando na cocheira. Ele vem de ganhar o Grande Prêmio São Paulo em maio aqui no Jockey Clube de São Paulo. E agora no último final de semana no Rio de Janeiro, no Hipódromo da Gávea, ele foi disputar o Grande Prêmio Brasil. Lá ele chegou nono, mas chegou próximo ali a 6, 7 corpos. Pegou uma baliza ruim, baliza 17, na minha opinião, isso aí foi um fator determinante. Ele largou muito bem, talvez nós deveríamos ter corrido um pouco mais perto, optamos por correr um pouco mais atrás, mas choveu demais, a grama muito pesada, e como ele é um cavalo que atropela, ele vem de trás e na grama muito pesada ele não teve a mesma ação que ele teve aqui em São Paulo. Era um paro mais cheio, era um paro com outras dificuldades, mas o mais importante é que ele voltou bem, viajou bem, voltou para casa e tá tinindo. É a primeira viagem dele também, né? Ele nunca tinha saído, é um cavalo que vai virar 7 anos agora no segundo semestre, ele nunca tinha viajado para correr, então também tem tudo isso, estranhou um pouco o caminhão, chega num ambiente diferente, mas isso a cada viagem o cavalo vai amadurecendo, né? Vai acostumando. Mostrar serviço.
Mas o treinador ruim, ele estraga o cavalo bom. Ah, ele estraga o cavalo bom. Estraga o cavalo bom. Entendi. Então, é isso que a gente tem que estar sempre em mente, ciente disso. Entendi. E, Thiago, um cavalo, assim, na história, assim, brasileira, do trufe brasileiro mesmo, sem falar do nacional, um cavalo que você fala, todo mundo olha aquele cavalo e fala, meu, esse cavalo aí não vai existir nenhum igual a esse. Tem algum nome? Então, a gente tem alguns cavalos que estão gravados no nome da história aí, né? Tríplices coroados, né? Tivemos aqui grandes cavalos, Giant, Farewell, são cavalos antigos, né? Tô falando cavalos, antigo, né? Mas cada geração teve o seu cavalo que foi um cavalo determinante. O Itajara foi um cavalo que marcou aí durante muitos anos, até hoje na história, né? Como um grande cavalo. Como foi, por exemplo, o Secretariat nos Estados Unidos. O Secretariat é bem famoso. Tríplice coroado em tempo recorde, as 3 coroas, tem filme em homenagem. Ele é bem homenageado. Esses são mesmo. Cavalos que marcam, né? E aqui tivemos vários, né? Aqui não dá para começar a citar nome que você vai acabar esquecendo. Muita coisa, mas né? tiveram grandes cavalos, com certeza que marcaram. Tanto são cavalos que hoje nomeiam, os nomes de alguns páreos são em homenagem a esses cavalos. Quartier Latin, Farewell, sim. Giant, que nem eu citei, né? E, Thiago, o que você acha que falta pro turf no Brasil ser valorizado igual é lá fora? Porque lá fora a gente sabe, pegando de exemplo mesmo o João Moreira, né? O Magic Man. Lá fora você olha as entrevistas dele, ele tem que sair correndo do hipódromo porque ele não consegue dar entrevista. Não consegue andar na rua, a gente para pedindo autógrafo. E aqui, o tratamento é como se as pessoas não conhecessem, né? Assim, quem é do turf logicamente conhece, né? Mas quem é de fora não sabe a imagem que ele representa pro turf, né? Hoje um dos melhores do mundo. Exato. O problema é o seguinte, você tem um turf que é chamado esporte dos reis, né? Porque é algo que, para você manter um cavalo em alto nível, para você criar um cavalo, é um investimento muito alto. Então a gente está falando de esporte dos reis em país de terceiro mundo. Sim. Quando você compara com um país de primeiro mundo, outra coisa. Aqui a gente tem um movimento de aposta muito fraco, né? A gente tem uma frequência ao hipódromo, porque também não teve aquele incentivo do governo, um incentivo que tinha no passado, que foi passando de gerações antigamente. Esses mais velhos foram morrendo e os jovens não cresceram e não nasceram com a tradição do que tem o turf. Isso deveria ter sido mantido. Mantido. A mídia também, muitas vezes, nas novelas, por exemplo, tinha uma imagem negativa do turf, né? Como sendo um jogo onde as pessoas perdiam fortunas. Aposta. Isso aí pode acontecer no turf, claro que acontece, mas acontece também nos outros jogos. Lugar. Futebol. Onde tem jogo, tem aposta e a pessoa perde dinheiro, não é só em corrida de cavalo. Sim. Mas foi corrida de cavalo que ficou, infelizmente, essa mancha marcada pela história, né? Isso aí precisa mudar, né? E na verdade, aqui o Jockey Clube de São Paulo, a gente está com essa nova diretoria que está assumindo também, buscando trazer mais os eventos para dentro do jockey, abrir as portas do jockey para as pessoas de fora. Sim. Né? Isso aqui a gente tem que mostrar que não é um lugar que tem que pagar, precisa ser divulgado que não se paga para entrar, não tem que entrar de terno, não é só para sócio. Então esses conceitos da década de 50 que precisam ser mudados. E ser trazidos para o povo. E né? eu acho que é um grande exemplo meu e da nossa equipe, né? E a gente veio aqui, minha mãe trabalhou aqui no Jockey, ela conhece você inclusive, ela era caixa, né? E ela falou, não, vamos lá fazer uma gravação com o celular mesmo, a gente só tinha um celular. E a gente passou mais tempo assistindo do que gravando, entendeu? Porque foi uma paixão à primeira vista mesmo. E quem vem, isso aqui é um lugar maravilhoso. Eles falam, transformar o Jockey num parque, tem essa briga na prefeitura. Mas se você olhar em volta, isso aqui já é um parque. É um parque. Porque você está em contato com os cavalos, a natureza, né? Aqui a gente tem uma diversidade muito grande de fauna, flora. Você tem os cavalos, não se paga para entrar, só se entrar de carro, obviamente, tem um estacionamento. Mas isso é padrão. Mas se a pessoa quiser entrar a pé em dia de corrida, entram todos, entendeu? Então isso aqui já é um parque. Tem eventos, né? Food truck, passeio a cavalo, de pônei. É um lugar sensacional. Isso aqui é um lugar para família, né? Isso aí. É um lugar para família. E Thiago, mais uma pergunta aí sobre todos os treinadores necessitam ser médicos veterinários ou não? Não é um pré-requisito. Não é um pré-requisito, mas quando o médico veterinário decide em solicitar a matrícula de treinador, ele pula algumas etapas, né? Por exemplo, se eu não sou médico veterinário e resolvo tirar a matrícula de treinador, eu preciso ou ter sido jockey, sim. um jockey que se aposentou e
e pediu a matrícula ela é concedida. Um outro exemplo, eu ter sido segundo gerente de um treinador durante um período de 5 anos, para eu pegar a cancha na cocheira, entender a raia, tá? Senão você tem que ser médico veterinário e passar por outros requisitos. Tá. Entendi, que legal. E é isso, pessoal, tem uma cena que viralizou bastante com o Thiago, que é no Grande Prêmio São Paulo. A gente tava ali na área dos jockeys ali. Deixa ele ver então. Quando o Karatê Mútil cruzou aqui, eu juro pra você que o Thiago pulou do último degrau pro primeiro, a gente até hoje não entende. O que ele correu aqui, eu falo pra você, nem a gente que é novinho, 18 anos, conseguiria correr, tá? Então é isso, agora vocês vão acompanhar um pouquinho da cocheira ali, vamos fazer um documentário bem legal. Vamos lá. Obrigado, vamos lá. É isso aí, pessoal. Agora a gente vê um pouquinho na cocheira aqui do Thiago, pra gente conhecer o trabalho dele um pouquinho mais por dentro. Né, Thiago? Fala um pouquinho aí. É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é um chamado pavilhão, ou grupo de cocheiras, aonde ficam alojados, onde se alimentam, tratam, comem os cavalos, dormem. E aqui, essa cocheira, por exemplo, elas são 24 boxes, né? Cada cocheira tem um tamanho diferente. Essa, em particular, é uma cocheira de 24 boxes. E faz parte da Vila Hípica aqui do Hipódromo de Cidade Jardim. É isso aí, vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos mostrar um pouquinho como é que é os bastidores aqui dos cavalos de corrida. Esse aqui é um grupo de cocheiras, né? Como vocês podem ver, ele é dividido em alguns setores, quarto de ração, quarto de serragem, onde a gente guarda a cama dos cavalos. Aqui tem a ducha, né? Onde os cavalos são refrescados depois da raia, onde a gente molha, onde a gente dá banho. Aqui tem um escritório, né? Toda cocheira tem um escritório onde o treinador recebe seu proprietário, onde o treinador faz as suas anotações, onde ele estuda, enfim, tem um escritório, sempre toda cocheira com seus quadros, conquistas, enfim, a gente sempre guarda isso aí com muito carinho, né? Aqui estão as cocheiras, né? Cada cocheira tem o seu cavalo na sua determinada cocheira, uns ficam de janela, outros ficam sem janela, né? Essa aqui, por exemplo, é uma potranca que fica sem janela, a potranca que fica sozinha. A gente tem cavalos que ficam separados, às vezes tem cavalo que gosta de ficar mais no fundo da cocheira, outros mais na entrada. Esse aqui é o Batovi, ele corre hoje. Vai correr hoje com bastante chance. O Batovi no 7º par. Mostra aqui que tem, ó, essa aqui são 2 potrancas que ficam juntas, né? São potrancas que gostam de ficar de janela, né? Uma faz companhia para outra. Isso tem bastante. Às vezes o animal, ele tem cavalo que não gosta de ficar sozinho, sem um contato com outro animal, né? Então, quando a gente percebe essa necessidade, algumas cocheiras são divididas por grade, onde o cavalo consegue enxergar o outro, cheirar o outro, tá? E aqui está a tão sonhada taça, né, do Grande Prêmio São Paulo, do Quero Ter Mútil. Essa é a taça do proprietário, a taça do criador também. Essa é a capa que ele recebe no dia da vitória, que ele desfila na raia de grama com essa capa. E tá aí o prêmio do garoto. É isso aí. E Thiago, vamos lá, a gente gostaria de saber um pouquinho da sua história, né? Quando começou essa paixão por turf, por cavalos, né? Acho que é o principal, e pela medicina veterinária. Por que você escolheu isso? E conte um pouquinho da sua história aí nesse mundo tão maravilhoso. O cavalo, ele sempre esteve presente na minha vida, né? Graças a um tio muito querido, Nuri, que me ensinou a montar desde criança, me deu meu primeiro cavalo, né? No começo,
logo que eu comecei a montar, que eu aprendi a montar, eu comecei a participar de provas de enduro equestre com cavalo da raça árabe. E a partir daí, a paixão do cavalo foi ficando maior e sempre frequentei o jockey, eu vinha com ele quando eu era criança, vinha com meu pai também, nos anos 90. Meu primeiro Grande Prêmio São Paulo presente aqui foi vencido pelo Quari Bravo, né, do Aras Philipson, coincidentemente a mesma letra Q do Quero Temútil, né? Engraçado essa coincidência, rodou o alfabeto todo e voltou para a letra Q, né? E eu sempre vinha nos leilões, né, com meu tio, comprar aí algumas éguas inglesas para fazer cobertura com cavalos árabes. E nisso me despertou o interesse em fazer medicina veterinária, só para trabalhar com os cavalos, para poder estar mais próximo deles, né? E em um determinado momento da minha vida, depois de rodar por várias áreas da medicina veterinária, de diversas modalidades, né? Voltei aqui para o jockey, comecei a acompanhar como estagiário do treinador José Luiz Aranha, que hoje está fazendo muito sucesso fora do Brasil, teve no Uruguai, na Argentina, atualmente está com Aras Philipson nos Estados Unidos. Foi quem me deu os primeiros passos aqui dentro, me ensinou as primeiras artimanhas, os primeiros jeitos de treinar. E quando começaram as corridas de cavalo árabe aqui no jockey, em meados de 2014, foi quando eu iniciei propriamente dita aí a minha carreira. Muito bem, Thiago, é uma história muito bonita, muito legal. Quanto tempo, Thiago, tem? A minha matrícula, ela completou agora, ela vai completar em 2026, agora no segundo semestre, em setembro, ela vai completar 11 anos, porque ela saiu em... setembro não, agosto. Ela saiu em agosto de 2015. Então, em agosto desse ano de 26, ela completa 11 anos. Thiago, vamos para uma meta e um sonho que você tem dentro do Turf. Tá? Uma meta que você deseja atingir até o final do ano ou até o próximo ano e um sonho seu. Você fala, Arthur, esse é o meu sonho e eu quero conquistar isso. Olha, um deles já foi conquistado agora em maio, né? Que era o Grande Prêmio São Paulo, é o sonho de todo treinador, né? E é claro que depois do São Paulo você sonha em ganhar um Grande Prêmio Brasil, você sonha em poder estar presente num Grande Prêmio Carlos Pellegrini, na Argentina, ganhar um latino-americano. Quer dizer, a gente tem muita coisa ainda pela frente, muita coisa para acontecer e se Deus quiser, com fé e muito trabalho e dedicação, a gente chega lá. É isso, Thiago. Vou entrar aqui para me despedir de você. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço vocês. Estejam sempre à vontade. As portas estão sempre abertas para vocês. Aí quando quiser, abraço todo mundo do canal aí, Turf Emoção. E parabéns por ser uma pessoa muito elogiada aí por todo mundo, a comunidade inteira do Turf. E quando fala o seu nome, todo mundo já associa a humildade que você tem no seu coração. Dentre a maioria dos treinadores, você é um dos mais novos e, na minha opinião, é o que tem mais potencial aí para alcançar grandes títulos aí. Obrigado, Thiago. Mas tem muitos bons também. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui com o Quero Temútil, o cavalo campeão no Grande Prêmio São Paulo, em maio. É um cavalo sensacional, mesmo com seus 7 anos, disputa com outros cavalos que são favoritos e ele acaba sempre levando a melhor, né? E é isso aí, fique agora com algumas cenas dele. É isso, pessoal. Desde já agradeço a compreensão de todos. Para quem acompanhou o vídeo até aqui, fico muito feliz de coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e ativar o sininho. Porque esse é o primeiro documentário da nossa saga, Turf em Emoção. Porque o Turf é a nossa paixão. Muito obrigado.